Nessa aula, veremos o princípio de achatamento e alongamento, como acontece e como aplicamos esse princípio. Logo depois, veremos como utilizar esse princípio para entender a antecipação e a extrapolação no movimento de um personagem, nas suas reações e nos seus movimentos. Sejam todos muito bem-vindos ao Workshop de Cinema Animação. Eu sou Guilherme Lopes e serei o seu instrutor de animação. Muito bem, vamos começar a animar? Dessa vez, vamos começar um pouquinho diferente das duas primeiras aulas. Nós vamos ler a aula anterior, Alt S. Aqui, nós vamos ter acesso nos projetos recentes à aula anterior, ou vocês podem acertar o projeto que vocês estão trabalhando e mandar ler o arquivo. Então, vamos colocar aqui. Nessa aula, nós vimos como fazer duas bolas caírem e quicarem usando o conceito de espaçamento e aceleração. Vamos dar uma olhada como ficou? Agora, nós vamos aplicar o princípio do alongamento e do achatamento primeiro nessa bolinha. Eu vou utilizar somente a bolinha da direita, a bolinha que já tem aceleração. Vou selecionar todos os quadros, reframe e colocar em ones. Eu vou procurar os quadros em que a bolinha tem algum contato, alguma força que age nela. Então, aqui ó, no quadro 5, nós temos uma força que age nela. O impacto dessa bolinha no último quadro aqui. Então, eu vou selecionar esse quadro, vou pegar a ferramenta de seleção, selecionar a bolinha e vou achatar ela até quase metade aqui. O princípio do achatamento e do alongamento, ele vem associado a um outro princípio extremamente importante, que é manter o volume de alguma forma sua. Então aqui, se nós achatamos essa bolinha, o ar que está aqui dentro, ele vai expandir para os lados, então nós vamos alongar do outro lado. Só que em vez de alongar para cá, só clicar e puxar, Ctrl Z, eu vou apertar a tecla Alt, e vou alongar com relação ao centro da bolinha. Dessa forma, eu vou manter o volume, porque eu achatei ela, mas eu alonguei ela na outra dimensão. Então, agora, no outro quadro, ela teve uma compressão, ganhou uma força e voltou para cima. No que ela volta para cima, esse impulso faz com que ela alongue nesse sentido. Eu vou apertar o Alt para que ela alongue dos dois sentidos. E aqui, ó, se ela alongou, na horizontal ela vai achatar. Então, com o Alt, eu vou colocar aqui. Então, vou desselecionar aqui, seta para cima. Então, agora para baixo de novo. Contato com o chão, alongou, porque ele tomou um impulso, e subiu até aquele ponto. Novamente, um outro contato. Então, agora nós vamos achatar novamente essa bolinha. Vamos achatar ela aqui e alongar para os lados. Alt, aqui. Deseleciona, continua indo para baixo. Nesse quadro, eu vou fazer com que ela alongue. Com o Alt e com o Alt. Sempre que ela não tiver nenhum contato com ninguém, então você vai utilizar o Alt. Se tiver contato com algum ponto, você não precisa usar o Alt. Você só pegar a referência oposta ao ponto de contato. Vamos clicar aqui. Vamos continuar descendo nos frames aqui, nos quadros. Teve um último ponto de contato. Para que a gente mantenha essa elasticidade da bola, eu vou fazer o seguinte, eu vou permanecer esse quadro aqui mais 2 quadros no tempo e vou duplicar esses drawings, esse desenho aqui, ó. O primeiro desenho, eu vou comprimir ele, como eu estava comprimindo quando ele chegava no chão, só que um pouquinho menos do que os outros. A bola está perdendo energia. Agora, nesse aqui, eu vou alongar ela, só que agora eu não vou usar o Alt, porque ela está em contato com o chão. E aqui eu uso o Alt para ficar igual, só um pouquinho. E o último quadro, ela está aqui. Vamos ver como é que ficou a animação? Eu vou selecionar todos os quadros aqui, eu vou colocar aqui em Choose, Reframe, Choose. Agora eu vou falar para esse cara ficar um pouco na tela e esse aqui também. Muito bem, esses últimos frames. Só para que a gente tenha uma visão clara da animação. Venho no primeiro frame e toco. O conceito do achatamento e do alongamento
nos proporcionou uma outra camada de realidade aqui, ó. Agora, nós podemos avaliar visualmente do que é feita a bola. Então, a gente sabe que é feito de um material elástico. Esse achatamento e alongamento é o conceito básico para movimentação de personagens. Vamos ver como é que funciona isso? Eu vou parar isso aqui, ok? E agora, eu vou tirar o olho dessas duas camadas, vou selecionar essa primeira camada, botão da direita, Insert Before. Então, agora, nós vamos fazer uma outra camada de vetor. Primeiro, eu vou desenhar um personagem rapidamente, muito simples. Então, tá. Ele é um personagem que é uma bolinha. Os olhos dele também são uma bolinha. Então, eu vou colorir de preto. Ótimo. Vou selecionar essa bolinha, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V novamente. Eu vou fazer o nariz. Para eu fazer o nariz, eu não quero que ele seja preenchido desse jeito preto aqui, ó. Então eu vou pegar a borracha e vou apagar aqui. Quando eu apago, ele deixa de ter a informação de uma região fechada, então deixa de ter esse preenchimento. Eu vou pegar a ferramenta de brush, que é de pincel, e vou fazer uma boquinha aqui, ó. Então, esse aqui é meu personagem. Eu posso até editar um pouquinho essa boquinha, se eu quiser. Deixar um pouquinho mais para baixo, isso. Um pouquinho mais arrojada aqui, aqui. Você pode criar um outro quadro aqui, para dar mais movimento. Tudo bem, ó. Beleza. Esse cara pode ficar um pouquinho para cá. Centralizado. Isso, pronto. Agora, vamos fazer esse personagem animar. Ele vai tomar um susto. Como que seria tomar isso? Primeiro, eu não gosto muito dessas formas muito monótonas, totalmente circular. Então, vamos deixar esse personagem aqui um pouquinho fora do esquadro, só para ter um pouquinho de realismo. Alonguei um pouco os olhos dele e achatei um pouquinho a cabeça. Esse nariz ele pode ser um pouquinho alongado. Pronto. Então, ele ganhou um pouquinho de personalidade aí. Agora, no segundo quadro, eu vou vir aqui, eu vou prolongar a existência dele aqui por mais um quadro desse desenho, e aí eu vou duplicar esse desenho. Agora, eu vou fazer com que ele tome um susto. Como que eu vou fazer isso? Só para eu ter uma referência do quadro anterior, eu vou clicar aqui com o botão da direita e vou colocar aqui Activate Onion Skin. Então, ele vai ver um pouquinho do quadro anterior. É isso aqui que está mostrando. Ó, vou selecionar todo mundo com a ferramenta de seleção e vou alongar. Ele vai tomar um susto. Então, ele vai ficar mais assim, ó, em pé. Ok? E isso vai acontecer com muito mais propriedade nos olhos dele, ó. Com Shift. Bom, essa boquinha não parece muito assustada. Vamos deletar ela? E agora vamos duplicar esse olho aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Agora, com a ferramenta de edição, vamos tentar deixar ele um pouquinho menor, porque está demais, está grande demais. Vamos colocar aqui. Vamos tentar um formato aqui de feijão, ó. Talvez ele tenha ficado um pouquinho grande, essa boca. Diminuir ela um pouquinho. Isso. Pronto. Aqui, ó, ela está mais ou menos no mesmo esquema da boca anterior. Aqui só para deixar um pouquinho mais suave. Isso. Muito bem. Então vamos ver se essa animação nossa funciona. Eu vou permanecer o primeiro frame um tempo e depois permanecer o segundo frame mais um tempo. Vamos dar uma olhada como ficou a nossa animação. Então ele simplesmente se assustou. Eu vou pegar todos esses frames aqui para que ele não fique indo até o final e vou colocar em ones. Pronto. Agora o meu player com relação àquele ali. Olha só, ficou legal, ele se assustou. Mas parece que foi meio repentino, meio mecânico. Para tirar isso, a gente utiliza o conceito do achatamento e do alongamento para produzir outros dois conceitos. O conceito de antecipação e o conceito de extrapolação. Antecipação seria uma preparação do movimento. Então, eu vou vir aqui no quadro anterior, eu vou duplicar esse quadro, eu vou duplicar esse desenho, nesse quadro aqui.
Aí eu vou tirar esses olhinhos aqui, ó. Só clicar nesses pontos para eu ver o quadro anterior e o posterior, ó. Eu vou selecionar todo o meu personagem e eu vou preparar o movimento. Então, se ele alongou no próximo frame, a antecipação, que é a preparação do movimento, é o contrário, ele achata. E eu vou achatar bastante. Se eu achato uma forma, para manter o volume, eu tenho que, com o Alt, abrir aqui, certo? Então, isso nós já vimos. Aqui nos olhos, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar o apagador. Vamos diminuir esse ponto. Ó, vamos apagar esses aqui. E aqui também. Muito bem. Para ele fechar os olhos. Vamos selecionar esses dois. E essa boquinha dele, ele não vai ter essa parte, mas não vai ser uma bolinha ainda. Então, ele vai ter uma preparação aqui. Ó. Ele vai estar como se ele estivesse comprimindo lá. Vou selecionar esse ponto de controle, deletar ele. Vamos colocar aqui. E vamos fazer ele comprimir a boquinha dele. Para depois ele abrir. Perfeito? Muito bem. Vamos ver como que funcionou isso? Agora, nós temos que aumentar a presença desse quadro algumas vezes. Então, a preparação. Vamos no primeiro quadro e vamos testar. Ah, olha só. Essa antecipação, ela mostra pra gente, ela avisa pra gente que o personagem vai ter alguma reação. É esse o ponto que a gente busca quando a gente faz a antecipação. O próximo passo nosso agora é fazer a extrapolação. Para que ele acomode no final, eu vou fazer aquela última voltinha da bolinha quando ela estava parada. Ela achatou, subiu um pouquinho e voltou. Então, essa é a acomodação. Então, eu vou pegar esse quadro aqui, ó, esse desenho. No próximo quadro, eu vou duplicar ele. Não vai ser no anterior. Antes, a gente fez no anterior. Esse vai ser no posterior. D. Porque eu quero atuar nesse desenho aqui. Ó. Aí eu volto. Aí eu venho no 3. Eu vou selecionar ele e eu vou falar assim, ó, ele vai extrapolar, ó, ele vai extrapolar a posição em que ele estava no final. Então, ele vai esticar um pouco mais e depois ele vai se acomodar. Essa extrapolação, ela é bem rapidinha. Vou colocar só um frame aqui, ó. Vamos ver como é que ficou no final? Ó, agora sim. Então, nós temos uma animação que é bem mais marcada. A gente tem uma ideia realmente de ação do personagem. E nós podemos ir além. Vamos criar uma outra camada aqui, ó. Insert Before. Então, aqui nessa camada, vou clicar aqui, vou pedir uma camada de vetor, Vector Level. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um outro desenho de um personagem que vai estar parado aqui e ele vai alçar voo. Então, vamos ver como que seria isso? Tentem acompanhar e ver o que eu estou fazendo e como eu estou construindo esse personagem. Muito bem. Então, nós temos o personagem aqui, ele está parado olhando para a câmera. Agora ele vai alçar voo. Então, muito bem. Agora nós temos nosso personagem na posição de voo. Vamos fazê-lo subir. O resultado da nossa animação é esse. É uma animação que ela não tem nenhum aviso. A gente não sabe que ele vai alçar voo. Ele simplesmente sobe. Para que a gente faça a antecipação, basta que a gente faça o personagem se agachar aqui um pouco.
Agora nós temos o nosso personagem comprimido. Ele vai ficar alguns frames aqui e vai alçar voo. Vamos ver como que vai ficar. Nosso personagem agora é bem mais convincente no seu movimento. Ele se prepara para fazer o voo, comprimindo o seu corpo, ganhando energia e então salta para cima. Na próxima aula veremos outros conceitos de animação. Até lá!